Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos um pouco sobre a nutrição das plantas, sobre a fotossíntese e sobre os fatores que afetam a fotossíntese. Agora nós veremos um pouco sobre a nutrição orgânica das plantas, que ocorre através do processo de fotossíntese. Todos os seres vivos necessitam de energia para manter seu metabolismo, crescer e se reproduzir. A energia para os processos vitais é proveniente da degradação de moléculas orgânicas de alto potencial energético, como glicídios, lipídios e proteínas. As plantas utilizam como fonte de energia moléculas orgânicas que elas próprias sintetizam por meio da fotossíntese, sendo, portanto, seres autotróficos. A fotossíntese é o processo bioquímico que sustenta a vida na Terra. Por meio delas, plantas, algas e bactérias fotossintetizantes convertem gás carbônico, CO2 e água, H2O, em moléculas orgânicas, liberando o gás oxigênio O2 como subproduto. A energia para essa conversão é proveniente da luz. Então, todo ser vivo precisa de energia para manter seu metabolismo crescer e se reproduzir. E essa energia vem das moléculas orgânicas, como glicídios, lipídios, proteínas, porém as plantas elas mesmas produzem seu próprio alimento. São seres autotróficos, através do processo de fotossíntese, onde gás carbônico e água pode ser transformado em moléculas orgânicas liberando o gás oxigênio. A fonte de energia para essa reação é a luz solar, né? No caso é a luz, que é principalmente a luz solar. Uma molécula essencial à fotossíntese é a clorofila, presente em todos os organismos fotossintetizantes. A clorofila absorve energia luminosa, principalmente aquela presente na luz correspondente às cores azul e vermelha, do espectro de radiações eletromagnéticas provenientes do Sol. Que o Sol ele emite vários tipos de radiações eletromagnéticas, sendo a luz visível e outros tipos de luz. Porém, a luz que a clorofila consegue absorver situa-se nos comprimentos de onda da luz azul e vermelha, do espectro de radiações eletromagnéticas provenientes do Sol. A faixa de luz menos absorvida pela clorofila é a correspondente ao verde, daí a cor desse pigmento fotossintetizante. Então é por isso que as folhas das plantas são verdes, porque a luz verde é aquela que a clorofila não absorve. Como ela não absorve a luz verde, essa luz verde é refletida. Então é por isso que as folhas da planta possuem a cor verde, já que é a cor que a clorofila não absorve e é refletida para o ambiente. Aqui nessa figura 6.1, nós vemos gráfico que representa a curva ou o espectro de absorção de luz pela clorofila e mostra as quantidades relativas de energia absorvida em cada comprimento de onda. Então nós vemos que a luz mais absorvida pela clorofila situa-se nos comprimentos de onda da luz azul e da luz vermelha. Então a luz azul e a luz vermelha é aquela que é mais absorvida pela clorofila. Já a luz verde, ela é muito pouco absorvida e é refletida pelas folhas das plantas, por isso que as folhas são verdes, já que a cor verde não é absorvida pela clorofila, é refletida.
Agora nós veremos alguns fatores que afetam a fotossíntese. A fotossíntese é afetada por diversos fatores, entre os quais se destacam a concentração de gás carbônico, a temperatura e a intensidade da luz. A concentração de gás carbônico no ar atmosférico atualmente oscila entre 0,03% e 0,04%, nível inferior ao que uma planta é capaz de utilizar na fotossíntese. Isso pode ser demonstrado quando uma planta é submetida a concentrações crescentes de gás carbônico, em condições ideais de luminosidade e de temperatura. Nessas condições, a taxa de fotossíntese aumenta à medida que sobe a concentração de gás carbônico, CO2, até cerca de 10 vezes a concentração atmosférica normal. A partir daí, o aumento na concentração de CO2, que é o gás carbônico, não acarreta mais aumento na taxa de fotossíntese. Portanto, no ambiente natural e em condições ideais de luminosidade e de temperatura, a planta só não realiza a taxa máxima de fotossíntese porque não há gás carbônico suficiente na atmosfera. Então, a planta consegue fazer fotossíntese com mais gás carbônico do que o que existe atualmente na atmosfera, até 10 vezes mais. Então, se na atmosfera a concentração de gás carbônico é cerca de 0,04%, então valores acima disso, até 10 vezes isso, que seria 0,4%, a taxa de fotossíntese aumenta. Porém, acima de 10 vezes a concentração de gás carbônico atmosférico, não há mais ganho na atividade fotossintética da planta, em condições ideais de luminosidade e temperatura. Então, até 10 vezes a concentração atmosférica de gás carbônico, a planta aumenta a sua taxa de fotossíntese. Acima de 10 vezes ela não aumenta mais. Nesse caso, pode-se dizer que o CO2 atua como fator limitante da fotossíntese. Então, quanto mais gás carbônico tiver até 10 vezes a concentração atmosférica atual, maior será a taxa de fotossíntese. Então, nesse caso, o gás carbônico atua como fator limitante da fotossíntese. Plantas mantidas em condições ideais de luminosidade e de concentração de gás carbônico aumentam sua taxa de fotossíntese à medida que aumenta a temperatura ambiental até cerca de 35 graus Celsius. A partir desse limite, o aumento de temperatura causa drástica redução não apenas na fotossíntese, mas também da maioria das reações vitais, uma vez que as enzimas celulares se desnaturam em temperaturas elevadas. Então, cada vez que a temperatura aumenta, a temperatura ambiental, até cerca de 35 graus Celsius, a atividade fotossintética aumenta em condições ideais de luminosidade e concentração de gás carbônico. Porém, acima de 35 graus Celsius, ocorre uma drástica redução, não apenas na fotossíntese, mas também em outras reações vitais, já que temperaturas elevadas causam a desnaturação das enzimas, né? Então, temperaturas muito elevadas, ao invés de beneficiar o processo de fotossíntese, ela faz é prejudicar. A temperatura ideal é até cerca de 35 graus Celsius. Em condições ideais de temperatura e de concentração de gás carbônico, a taxa de fotossíntese aumenta em função do aumento até certo valor limite de luminosidade,
chamado de ponto de saturação luminosa. A eficiência do processo fotossintético varia em função dos comprimentos de onda utilizados, uma vez que a clorofila absorve mais eficientemente luzes azul, violeta e vermelha, e praticamente não absorve luz verde. Então, para que ocorra um ganho no processo fotossintético, em condições ideais de concentração de gás carbônico em temperatura, é preciso que a luminosidade ela tenha as luzes azul, violeta e vermelho, que são os comprimentos de onda da luz, que são mais absorvidos pela clorofila. Já a luz verde praticamente não é absorvida pela clorofila, então é necessário, para que ocorra um ganho no processo fotossintético, que ocorra uma boa iluminação até um certo valor limite, que é chamado ponto de saturação luminosa. Aqui nessa figura, nós vemos alguns fatores que afetam o processo fotossintético. Na figura A, gráfico que mostra o efeito do aumento de temperatura sobre a fotossíntese. E na figura B, gráfico que mostra o efeito do aumento da intensidade luminosa sobre a fotossíntese, até o PSL, que é o ponto de saturação luminosa. A intensidade luminosa é um fator limitante da fotossíntese. Então, se tiver pouca luz, se a luz for muito pouca e não tiver os comprimentos de onda necessários para a fotossíntese, para que a clorofila absorva, isso irá afetar o processo fotossintético. Então, a luz é um fator limitante para a fotossíntese. E também a temperatura, já que temperaturas acima de 35 graus ocorre uma redução drástica no processo fotossintético. Então, aqui na figura A, nós vemos nesse gráfico que a partir de 0 graus Celsius de temperatura, a taxa fotossintética vai aumentando até os 35 graus Celsius, que é a temperatura ideal para a ocorrência da fotossíntese. Acima dos 35 graus Celsius ocorre uma redução drástica do processo fotossintético e também de outras atividades celulares vitais, já que temperaturas elevadas acabam desnaturando as enzimas celulares. Aqui nesse outro gráfico, nós vemos que a intensidade luminosa ela aumenta o processo fotossintético até determinado valor, que é o ponto de saturação luminosa. A partir do ponto de saturação luminosa, não há mais ganho no processo fotossintético, mesmo que a intensidade luminosa ela aumente. E as luzes mais absorvidas pela clorofila são as luzes azul, vermelha e violeta. E a luz verde praticamente ela não é absorvida pela clorofila. Então, esses fatores, temperatura, luz e concentração de gás carbônico, afetam a taxa fotossintética, né? Quando esses fatores estão nas suas condições ideais, ocorre a taxa máxima de fotossíntese. Quando esses valores estão abaixo ou acima dos seus níveis ideais, aí já não há ganho no processo fotossintético. E no caso da temperatura, temperaturas muito altas causam uma queda drástica no processo de fotossíntese. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!